Olá, está começando o programa que pede licença para entrar na sua casa. Semana movimentada em Brasília. Eleição para presidente da Câmara. O presidente Jair Bolsonaro ficou feliz e o Rodrigo Maia chorou. Giro de notícias nas mídias sociais dos governadores da região Centro-Oeste, da região Norte e do Nordeste do país. Sabe o nome do profissional especializado em impressão digital? Daqui a pouquinho no programa Com Brasil Nordeste de hoje. Hoje é sexta-feira, sextou, dia 5 de fevereiro de 2021, e eu estou aqui mais uma vez pedindo licença, senhora, para entrar na sua casa, pedindo licença também ao senhor para entrar na sua casa, pois está começando mais um programa Com Brasil Nordeste. Olha, tivemos uma semana movimentadíssima aqui em Brasília por conta da eleição da Câmara dos Deputados, para presidente da Câmara dos Deputados e mesa diretora, e também no Senado Federal. O presidente Jair Bolsonaro foi o grande vitorioso esta semana. Eu quero recordar com vocês que durante o processo eleitoral de 2020, houve aquela discussão de que o presidente Jair Bolsonaro era pé frio, os candidatos que ele desenhou ali um apoio, muitos não se elegeram prefeitos ou vereadores, mas eu acabo entendendo que o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, é um grande estrategista, porque esta eleição, que de fato faz muita diferença para o governo do presidente Jair Bolsonaro, ele foi, sem sombra de dúvidas, o grande vitorioso. Vamos recordar então alguns momentos que nós tivemos esta semana aqui na capital federal. Eu estive ali no Congresso acompanhando toda a preparação para a eleição da mesa da Câmara dos Deputados, falei com alguns deputados federais, ouvimos as impressões dos deputados, antecipamos que o deputado Arthur Lira era o favorito para presidente da Câmara. Falamos também sobre o favoritismo do Rodrigo Pacheco, do senador Rodrigo Pacheco, para o Senado Federal, e tudo isso veio a acontecer posteriormente. Então, quero recordar com vocês aqui alguns desses momentos que nós vivenciamos esta semana aqui na capital federal. Vamos começar pela despedida chorosa do sempre chorão deputado Rodrigo Maia, que agora volta à planície, como ele mesmo colocou. Vamos lá. Da presidência da Câmara dos Deputados. Eu começo dizendo aos deputados General Peternelli, Fábio Ramalho, André Janones, Arthur Lira, Luiz Irundina, Baleia Rossi, Marcel Van Hatten e Kim Kataguiri, que apenas um de vocês terá a enorme honra de presidir a nossa Câmara de Deputados. Honra que... Me preparei para não chorar, mas não deu. Honra que tive pelos últimos 4 anos e 7 meses, onde tive a oportunidade de conhecer melhor o meu país, através... Vai melhorar. Através de cada um de vocês. Então, vocês puderam assistir Rodrigo Maia se despedindo, agradecendo aos seus pares por ter ficado mais de 4 anos à frente da presidência da Câmara dos Deputados. É bom lembrar que esses 4 anos o Rodrigo fez ali o meio de campo, algumas ações foram importantes para o país, se voltou a algumas matérias que, de fato, foram relevantes para o país, mas em todo o tempo ficou claro a queda de braço do Rodrigo Maia em relação ao presidente Jair Bolsonaro, né? E aquela coisa de colega que ele tem com o governador de São Paulo, que é um desafeto declarado ao presidente da República, e tudo isso fez muito mal
obviamente, a gestão do presidente Jair Bolsonaro e, consequentemente, a toda a população brasileira, porque quem paga o pato é sempre o cidadão. O Rodrigo Maia andou no avião da FAB para cima e para baixo, né? Aliás, ele vai ter muita dificuldade agora de transitar nos aeroportos, eu tenho certeza. Vão pegar no pé dele. Vamos assistir agora a fala do novo presidente da Câmara dos Deputados, do Arthur Lira, porque ele já entrou dando ali uma canetada e desfazendo um ato do Rodrigo Maia, que tinha aceito a candidatura do Bloco do PSDB, do PT, do MDB, aquela miscelância toda que fizeram, e o Arthur Lira já entrou dando uma canetada, desfazendo aquilo, e foi eleita então uma nova mesa diretora no dia seguinte para a Câmara dos Deputados. Vamos assistir o momento em que o presidente Arthur Lira assumiu e já desfez ali o ato anterior do Rodrigo Maia. Coloca o deputado presidente Arthur Lira. A presidência da Câmara dos Deputados, no uso da prerrogativa que lhe é concedida pelo artigo 17, 6, alíneas P e G, combinados com os artigos 7º, 1 e 8º, todos do regimento interno da Câmara dos Deputados, e, considerando que o então presidente da Câmara dos Deputados reconheceu de forma monocrática a formação do bloco PT, MDB, PSDB, PSB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Rede, apesar da evidente intempestividade de sua criação, conforme os prazos previstos no artigo e ofício circular número 1 de 2021, SGM, considerando ainda que a aludida decisão contaminou de forma insanável diversos outros atos do presente pleito, que lhes são sucedâneos, entre os quais destacam-se o cálculo da proporcionalidade partidária entre blocos parlamentares e partidos. 2. A escolha dos cargos da mesa diretora a cada agremiação faz jus pelo princípio da proporcionalidade partidária. 3. E ainda as próprias candidaturas aos cargos da mesa que são escolhidos de forma proporcional. Considerando o não acolhimento do ex-presidente às questões de ordem suscitadas no início da presente sessão preparatória, cujos recursos foram apresentados e estão pendentes de apreciação da CCJC, que visaram corrigir os vícios identificados de modo tempestivo, considerando que, nesse momento, apenas o cargo de presidente foi apurado, cargo este excluído, de fato, da proporcionalidade partidária em virtude de mutação regimental em efetividade desde 93, permitindo a candidatura de qualquer deputada ou deputado à presidência da Casa, e que nenhuma candidatura apresentada a este cargo foi indeferida ou negativamente afetada pelos equívocos narrados. Considerando que ainda não é conhecida a vontade deste soberano plenário quanto à parte equivocada do presente pleito, relativas aos demais cargos da mesa diretora afetados pela proporcionalidade, decide esta presidência tornar sem efeito... Daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouco mais sobre os desdobramentos aqui na capital federal. O deputado Arthur Lira, junto com o senador Rodrigo Pacheco, visitaram o Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro estava claramente, visivelmente feliz com esta eleição por conta da unidade que deve haver, separação dos poderes, sim, mas não guerra entre os poderes. Então o presidente Jair Bolsonaro estava visivelmente satisfeito com a eleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. Vamos então fazer o nosso giro de notícias. Vamos chamar a Natânia Mello, que vai falar sobre um novo aeroporto que está chegando no estado de Alagoas. Natânia Mello, boa tarde. Boa tarde, Sandro de Moura. O segundo aeroporto de Alagoas vai ser construído em Maragogi, destino turístico no litoral norte. O governador Renan Filho e o secretário de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mozart Amaral, assinaram nesta quinta-feira 4 a ordem de serviço para o início das obras.
Segundo o secretário, as máquinas já começaram a trabalhar no terreno. Orçada em cerca de 120 milhões de reais, com recursos próprios do Tesouro Estadual, a obra será executada pela Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano e tem prazo para conclusão de 2 anos após o início dos trabalhos. Renan Filho disse que depois de pronto, o aeroporto vai ter operação 100% privada e que também poderá servir de alternativa ao escoamento de cargas do Complexo Industrial Portuário de Suape, em Pernambuco. O secretário municipal de Turismo de Maragogi, Diego Vasconcelos, destacou que o aeroporto vai facilitar o acesso dos turistas ao litoral norte. Ok, Natânia Mello, daqui a pouco eu chamo você para falar sobre o estado de Sergipe, tá bom? Estado de Sergipe, Natânia tem um giro também falando sobre o estado do Ceará. Daqui a pouco a gente chama a Natânia. Vamos agora até Salvador falar com Rita Brandão, que ainda sobre a disputa na Câmara dos Deputados, isso deixou algumas sequelas, algumas cicatrizes. A Rita Brandão vai falar sobre isso. Parece que o Rodrigo Maia teve aí uma desavença com o ACM Neto, ex-prefeito da capital Salvador. Rita Brandão, é com você. Olá, telespectadores do Com Brasil Nordeste. A notícia hoje aqui da Bahia, Salvador, em relação ao distanciamento entre Rodrigo Maia e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, atual presidente do Democratas. Depois da derrota do candidato de Rodrigo Maia, Baleia Rossi, para a presidência da Câmara dos Deputados e da racha entre os membros do DEM, que apoiaram o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, Rodrigo Maia acusou o presidente do Democratas, ACM Neto, de traidor. Os dois não se falam tem 4 dias. E muitos democratas, assim como a ACM Neto, querem a permanência de Rodrigo Maia no DEM. Mas, em suas redes sociais, Rodrigo Maia deixa claro que a permanência dele no DEM será inviável. A ACM Neto vem sofrendo muitas críticas em relação à derrota de Baleia Rossi. E muitos políticos baianos também vêm se pronunciando no mesmo segmento de traição. Um deles foi o senador Jacques Wagner, que escreveu em suas redes sociais: "Não me surpreende, é a traição dele. Abandonou amigos e aliados sempre ao apagar das luzes, como fez em 2018 e também agora. Só se move pelos próprios interesses", afirmou o senador. Questionado sobre o assunto, ACM Neto disse: "Eu responder? De forma alguma. Deixa ele falar sozinho. Estou muito tranquilo com a minha decisão da legenda ficar neutra. Tudo que eu fiz foi focado na eleição do Senado. Eu já dizia que a minha prioridade absoluta seria o Senado. Deu certo e saímos vitoriosos. O democrata, mais uma vez, vai administrar o Senado. Eu sou presidente do partido, mas eu não sou dono do partido", afirmou ACM Neto. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Ok, Rita, está registrada então aí a disputa política dentro do DEM, dentro do Democratas, do Rodrigo Maia com o ACM Neto. Essa turma está sempre cada um puxando a brasa para sua sardinha, né? Então, vamos continuar? Vamos chamar agora o Marcelo Jorge, que vai falar sobre aumento de combustível no Rio Grande do Norte. A Natânia já havia falado sobre isso no início da semana e o Marcelo vai complementar essa informação. Marcelo Jorge, boa tarde. Olá, telespectadores do Com Brasil Nordeste. Dando sequência à pauta pesquisada e veiculada pela nossa colega Natânia Mello, aqui, em uma das edições do Brasil Nordeste da semana que passou, um levantamento da Agência Nacional de Petróleo mostra que Teresina, capital do Piauí, tem a segunda gasolina mais cara entre as capitais do Nordeste. O preço do combustível tem pesado e muito no bolso do consumidor. É tanta variação de preço que o cliente chega a se assustar. Na maioria das vezes, um reajuste após o outro. Em alguns postos de Teresina, a gasolina está sendo vendida a R$ 5,00 o litro. A aditivada já ultrapassou este valor. Isto, no final de cada mês, certamente tem um grande impacto na renda familiar. O preço da gasolina em Teresina só não é maior que o valor do produto em Natal, capital líder em alta de preço na gasolina no Nordeste. As alegações para um preço tão alto, segundo os comerciantes do setor em Teresina, são diversas. A localização geográfica, por exemplo, é um dos fatores que definem o preço. O alto valor do frete ajuda a tornar o combustível muito mais caro, valor que tem que ser repassado para o cliente final, segundo esses comerciantes.
A alíquota do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, um tributo de responsabilidade do governo de cada estado, é outro fator que gera os constantes aumentos. Do lado do motorista, as reclamações são ainda maiores. Como se não bastasse o alto custo da gasolina. A má qualidade do combustível comercializado compromete o desempenho dos veículos e certamente gera outros prejuízos para os proprietários. A demora no desenvolvimento de novas tecnologias e de produtos alternativos que possam substituir os atuais combustíveis fósseis, aliada a um período de desemprego e dificuldades econômicas causadas pela pandemia do Covid, e o início de ano ainda cheio de incertezas, são ingredientes que certamente pioram a situação da população. No mais, os consumidores têm que viver o paradoxo de gastar mais combustível circulando pelas cidades para encontrar um produto mais barato ou se contentar com o preço. Mas será que vale a pena? Talvez um boicote ao combustível e o uso de outros meios de locomoção, como a velha e boa bike, ajudam a reduzir o consumo e, por tabela, os preços. Afinal, não custa tentar pedalar mais, um hábito que também faz bem para a saúde. De Teresina, capital do belo estado do Piauí, para o Com Brasil Nordeste. Marcelo Jorge. Obrigado, Marcelo Jorge. Continuando o nosso giro de notícias, a Natânia ontem falou sobre o decreto do governador que delimitava o horário de funcionamento para bares e restaurantes. Nós comentamos aqui, não entendemos muito esse critério de que o bar atenda até 8 horas da noite, porque o vírus certamente não tem horário para fisgar as pessoas, né? Provavelmente o vírus está 24 horas aí disponível a infectar alguém. E aí o pessoal dos bares e restaurantes não entenderam muito essa proposta do governador do estado do Ceará. E em Fortaleza houve protesto e nós vamos acompanhar agora no segundo giro da Natânia Mello. Natânia, com você. Donos de bares e restaurantes protestaram nesta quinta-feira 4 contra o decreto em vigor em Fortaleza que limita o horário de funcionamento de comércio e serviços não essenciais como bares e restaurantes. O evento foi organizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e reivindica o funcionamento desses estabelecimentos até às 23 horas. Além de empresários, participaram do ato garçons, músicos, cozinheiros, bartenders e outros trabalhadores que atuam em restaurantes. O diretor executivo da Abrazel avalia que a decisão do governo deve aumentar em 50% o fechamento de empresas do setor. A medida foi anunciada na terça-feira 2 pelo governador Camilo Santana, diante do aumento dos casos e mortes pela Covid-19. Está aí registrado, Natânia Mello, colocando a insatisfação dos comerciantes, dos bares e restaurantes em Fortaleza. Natânia, e em Sergipe? O que está acontecendo no estado de Sergipe, Natânia? Sandro, não haverá ponto facultativo durante o carnaval em Aracaju, capital de Sergipe. A informação foi dada pelo prefeito Edivaldo Nogueira na tarde desta quinta-feira 4. Segundo ele, a medida será adotada pela administração municipal em conformidade com o governo do estado, com o intuito de evitar aglomerações diante da pandemia do novo coronavírus. Com a suspensão do ponto facultativo, atuaremos com ainda mais efetividade para evitar aglomerações e assegurar que a população cumpra com o que será estabelecido nos decretos estadual e municipal. Continuaremos combatendo a propagação do coronavírus e, por isso, ampliaremos a fiscalização na cidade para evitar que ocorram aglomerações, disse Edivaldo. Está aí registrado, então, mais um giro da Natânia Mello. Vamos agora a um brevíssimo intervalo comercial. Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Estamos de volta, agradecendo o carinho da sua audiência. Quero aproveitar e mandar um abraço para a cidade de São Francisco do Brejão, no Maranhão. De lá está nos acompanhando
Haroldo Lira fez contato com a gente. Haroldo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero aproveitar e abraçar também na cidade vizinha aqui de Brasília. Eu quero abraçar Manuel Galdínio, que é de Goiânia, aqui do estado do Goiás. Ele colocou parabéns pela forma verdadeira de nos apresentar a notícia. Manuel Galdínio, de Goiás. Muito obrigado, Manuel, pelo carinho da sua audiência. Quero mandar um abraço também para o nosso amigo Arthur Moura, que está no Rio de Janeiro, está ligado conosco também. Vamos agora às cidades que estão fazendo aniversário. Tem cidade aniversariando hoje. A Natânia deu a cola para a gente. Vamos saber quais as cidades que estão aniversariando. E daqui a pouco teremos o giro de notícias com os governadores. Os governadores, vamos saber o que anda falando os governadores nas suas mídias sociais. Daqui a pouquinho, tá bom? Cidades fazendo aniversário hoje. Jurumenha, no estado do Piauí. Graxo Cardoso, no estado de Sergipe. E Forquilha, no estado do Ceará. Certamente deve ter muitas outras cidades fazendo aniversário. Se é o caso da sua cidade, manda uma mensagem para a gente dizendo que hoje é aniversário da sua cidade e nós vamos registrar aqui também. Um abraço carinhoso para os munícipes de Jurumenha, no estado do Piauí, Graxo Cardoso, no estado de Sergipe e Forquilha, no estado do Ceará. Todos os munícipes, a todos os gestores, parabéns pelo aniversário da cidade e que vocês possam ter qualidade de vida aí na cidade de vocês. Vocês sabiam que hoje, dia 5, é comemorado o dia do datilocopista ou papiloscopista? É como se passou a chamar no Brasil o nome do profissional especializado em impressões digitais. É comemorada esta data desde 1963, quando foi instituída através do decreto de número 52.871, de 20 de novembro, pelo então presidente João Goulart. A escolha da data resulta do aniversário da publicação no decreto 4.764, de 5 de fevereiro de 1903, em cujo documento foi instituído o sistema datiloscópico no Brasil. A profissão foi introduzida no Brasil por José Félix Alves Pacheco, que viveu dos anos 1879 a 1935. Jornalista, tradutor, poeta e político piauiense, ele defendeu o método de identificação datiloscópica até que fundou o primeiro gabinete de identificação e estatística da Polícia do Distrito Federal. E até hoje no Rio de Janeiro, tem lá o Instituto Félix Pacheco. E que coisa legal que esse jornalista, poeta, tradutor, político piauiense, nordestino, ele criou essa forma de identificação tão eficaz que durou tanto tempo, perdura ainda, até hoje perdura isso, a identificação pela impressão digital. Então, nosso reconhecimento aos datiloscopistas ou papiloscopista, o nome é até difícil de falar, quase dá um nó na língua, mas vocês entenderam. Um abraço carinhoso a todos vocês, parabéns pelo ofício dos senhores, tá bom? Vamos girar agora as mídias dos governadores. Vamos chamar a Natânia Mello para falar sobre as mídias dos governadores da região Centro-Oeste. Natânia Mello, por favor, atualize as mídias dos governadores da região Centro-Oeste, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Goiás. Por gentileza, Natânia Mello, é com você. Olá, Sandro. Vamos então começar o giro dos governadores pelo governador do Tocantins, Mauro Carlesse. Ele publicou o seguinte: nesta quinta-feira 4, me reuni com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em Brasília, para tratar de parcerias e investimentos para o Tocantins. Durante a reunião, ressaltei o esforço do governo do Tocantins para o aprimoramento do gasto público, o que possibilita ao Estado buscar novos recursos para a viabilização de projetos. Ainda na região Centro-Oeste, vamos ver o que o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, publicou. Mais uma boa notícia para os cidadãos sul-mato-grossenses. O Hospital do Câncer de Campo Grande, Alfredo Abrão, passará a contar com o setor de oncologia pediátrica. Sua ativação deve acontecer ainda no primeiro semestre deste ano. E para finalizarmos a região Centro-Oeste, vamos agora dar uma olhada na rede social do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ele publicou o seguinte:
Estamos resgatando o cenário cultural em Goiás e devolvendo dignidade aos mais de 400 fornecedores e prestadores de serviços que atuaram no FICA, Canto da Primavera e Orquestra Filarmônica em 2018. Foram 2,6 milhões em repasse, colocando fim às pendências deixadas pela gestão passada. Uma situação inadmissível e completamente desrespeitosa. Mas esse tempo acabou. Quero que vocês saibam que agora a cultura goiana tem um governador que defende vocês. Contem comigo. Agradecendo o carinho da sua audiência, pedindo que você passe um WhatsApp para a gente, o telefone está na sua tela. Se você está ouvindo o nosso programa pela rádio web brasilnordeste.com, o nosso telefone é o 61, DDD 61, 98255 4129. 98255 4129, se você está ouvindo o programa pela rádio brasilnordeste.com. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, Brasil Nordeste Oficial. Quero encontrar você por lá. Agora eu quero trazer, para finalizar o programa, eu quero trazer o Vinícius Nage, que fez uma cobertura da inauguração do Centro de Atletismo em Cascavel, no Paraná. Ele falou com o deputado Fernando Romano, que é presidente do Patriota no estado, e o presidente Jair Bolsonaro esteve ali também na inauguração desse centro de preparação de atletismo em Cascavel, no Paraná. Vinícius Nage, a tela da TV Com Brasil é sua. Estou aqui com o deputado federal Evandro Roman, que é inclusive o presidente do Patriota no Paraná. Deputado, a palavra é sua. Fale sobre a inauguração desse belíssimo centro de atletismo aqui em Cascavel. Vinícius, é uma bela obra, uma obra que nós tivemos a oportunidade de iniciar já um bom tempo atrás, mas se concretizou agora no governo Bolsonaro. É o governo que conclui as obras. Receita para o Estado, para o município, mais emprego. Agora, isso só é possível porque nós mudamos a forma de governar no Brasil. Não para A, B ou C aquela concessão, mas conduzir quais são os parâmetros aceitáveis. E resolvemos, então, na nova licitação, manter as quatro praças. Mas o pedágio vai diminuir em torno de 40% o valor. Assim, conversando com o Ratinho, meu velho colega de partido progressista, e também do nosso Jorginho. Quer que eu volte? O bom filho a casa torna, quem sabe? Temos também aqui o Jorginho, que juntamente com seus pares, está aqui espiritualmente presente. Aqui e direto de Cascavel. É o direito de vocês. Do Centro de Atletismo de Cascavel. Evita que um governante de plantão queira ser ditador. Obrigado, Vinícius, parabéns pela cobertura. Quero agradecer aqui a senhora, quero agradecer o senhor, quero agradecer a garotada, todo mundo que está assistindo, que assistiu o nosso programa. Estamos chegando ao final do nosso programa. Final de semana, desejar que você tenha um ótimo final de semana em família, com os amigos. Se estiver de forma solitária, que curta também a sua, aspas, solidão, mas que, sobretudo, você tenha um sentimento de gratidão. Gratidão a Deus pelo dom da vida. A vida é um presente, por isso precisa ser desembrulhado, precisa ser apreciado e precisa ser desfrutado com toda a gratidão no coração a Deus e com todo o respeito possível ao próximo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, Deus abençoe a todos de forma muito especial e na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui na tela da TV Com Brasil, porque tudo que é bom com o Brasil fica ainda melhor. Obrigado mais uma vez e até a próxima.